Preparados para mais um estudo do livro de Mateus? O tópico de hoje é o sal e a luz. O sal destaca-se por dois atributos principais: sabor e preservação. Sua salinidade não se perde, sendo puro cloreto de sódio. Isso nos conduz à compreensão do que Jesus quis dizer ao afirmar que os discípulos deixariam de ser verdadeiros discípulos se perdessem sua natureza salgada. O sal não refinado, proveniente do Mar Morto, continha uma mistura de outros minerais. Esse sal em seu estado natural poderia ser lixiviado pela umidade, tornando-se inútil. O ensino rabínico associava a metáfora do sal à sabedoria. Essa era a intenção de Jesus, já que a palavra grega traduzida como nada mais presta tem tolo ou louco como seu significado fundamental. É uma tolice ou loucura os discípulos perderem seu caráter, tornando-se assim inúteis para o reino e a igreja, sujeitos ao desprezo de ambos. No Antigo Testamento, a luz está associada a Deus, ao servo do Senhor e a Jerusalém, ambos revestidos com a luz divina. O servo será luz para os gentios, e todas as nações virão à luz de Jerusalém. Nesse sentido de ser luz para as nações, Jesus identifica os discípulos como luz. Essa ideia antecipa a conclusão do Evangelho de Mateus: portanto, ide, ensinai todas as nações. No capítulo anterior, Mateus identificou Jesus como a grande luz de Isaías na Galileia gentia. Agora, os discípulos são chamados a ser portadores dessa luz. O termo mundo, cosmos, contrasta com o reino dos céus e é paralelo à palavra terra do versículo 13, referindo-se ao lugar de habitação dos seres humanos. Pode ter uma conotação negativa e se referir à era presente em relação à próxima. A expressão uma cidade edificada sobre um monte pode ter sido inspirada pela descrição de Isaías, que descreve Jerusalém vestida com a luz de Deus como farol das nações. O Monte Sião também é paralelo à referência ao monte. Os discípulos devem realizar a comissão de Jerusalém no esquema maior da história da salvação. O alqueire era uma antiga unidade de medida de capacidade para secos, equivalente a 9 litros. A questão é se devemos ou não colocar luzes em lugares de máxima visibilidade, como em um candelabro. Os cristãos devem ser visíveis, e Mateus enfatiza isso com seu termo preferido, assim. A luz dos discípulos são as boas obras que eles realizam. Não apenas os discípulos são luz, mas eles fazem a luz. Não era incomum os judeus considerarem Deus como o pai da nação de Israel, mas ele ser o pai de indivíduos é uma característica do ensino de Jesus e também está bem desenvolvido na literatura da Igreja. O termo vosso pai ocorre frequentemente no Sermão da Montanha. O propósito essencial de realizar boas obras é que as pessoas glorifiquem o Pai Celestial, não a nós mesmos. Aqueles que praticam o bem com motivações egoístas são rotulados como hipócritas. Jesus e o cumprimento da lei. Princípio fundamental. Os oponentes de Jesus o criticavam por não seguir minuciosamente as práticas tradicionais da lei judaica. Aqui, Jesus esclarece que não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la e até mesmo elevar seus padrões. Ele estabelece um compromisso mais elevado, destacando a importância da atitude do coração ao obedecer à lei. Neste princípio, Jesus enfatiza simultaneamente o valor das pessoas e da lei. Ele cumpre a lei conforme antecipado por Jeremias: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como sucessor de Moisés, Jesus dá a palavra final na lei, buscando não apenas uma observância externa, mas uma atitude de coração. Ao falar que cumpre a lei, Jesus não a observa de forma simples. Ele não anula o Antigo Testamento e suas leis, mas os transcende, dando-lhes uma expressão mais plena. Em certo sentido, ele se torna a personificação do cumprimento da lei.
Mateus vê o cumprimento da lei em Jesus como a realização da profecia do Antigo Testamento, onde o novo é semelhante ao velho, mas maior. Jesus e a lei do novo reino são o propósito, destino e meta final da lei. Jesus enfatiza que nem um J, a menor letra, nem uma serifa ou adorno numa letra, de forma alguma passará até que tudo se cumpra. Ele cumpre a lei de diferentes maneiras, dependendo do tipo de lei. Algumas leis rituais foram cumpridas no sacrifício de Jesus, enquanto outras são reinterpretadas e reaplicadas. A pessoa que minimiza o significado da antiga lei fora da interpretação de Jesus será considerada a menor no reino. A qualidade e o propósito da lei são o foco, não sua quantidade, como enfatizado na advertência de Jesus no versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A questão é a profundidade e a internalização da lei no coração, não uma abordagem legalista superficial. Raiva e assassinato. Jesus desafia a noção de antinomianismo ao destacar que o cumprimento vai além da simples observância literal da lei, emanando do coração. A verdadeira batalha pelo reino não está nas ações externas ou na execução meticulosa de movimentos, é ganha ou perdida no coração, onde reside a vontade. Como disse Francisco de Sales, o primeiro passo para se tornar santo é desejar isso. A maioria dos pecados é premeditada, exigindo ações anteriores, por vezes drásticas, para evitar que a semente germine e produza uma colheita amarga. Os remédios de Jesus podem parecer extremos, mas são necessários para isolar e remover a malignidade o mais rápido possível, proporcionando a melhor chance de recuperação. A prevenção é crucial. A expressão passiva foi dito é uma reverência a Deus disse, um costume judaico de respeitar o nome de Deus, crucial para a comunidade judaica a qual Mateus escrevia. Jesus segue persistentemente essa expressão com porções da lei do Antigo Testamento, para então introduzir sua declaração surpreendente, eu, porém, vos digo, intensificando a lei. Essa é a estrutura para as próximas 6 sessões, com Jesus atuando como um mestre habilidoso, retirando de seus depósitos tesouros novos e antigos. A proibição no versículo 21 não diz respeito ao ato de matar em geral, mas ao assassinato, uma morte contrária à lei. Jesus aprofunda a lei, indo ao cerne da questão, a vontade humana. O assassinato tem início na raiva, lidar com a raiva é essencial para evitar o assassinato. A raiva se expressa por palavras. A palavra raká é aramaica, significando literalmente vazio, oco, usada de maneira desrespeitosa. Jesus proíbe seu uso, declarando que isso tornaria o indivíduo réu do sinédrio, sujeito a julgamento. O uso da palavra louco, moros, arrisca-se ao fogo do inferno, Geena. Embora raká e moros sejam apresentados em estrutura paralela, e dado que em outros contextos a palavra grega moros traduz a palavra aramaica raká, não está claro se uma é mais ofensiva que a outra. Discutir a diferença de intensidade entre as duas palavras é perder o ponto essencial. Jesus proíbe ambas. Jesus amplia essa regra além dos limites de seus contemporâneos. Na comunidade de cura, uma pessoa que usasse linguagem impudente ou blasfema teria sua ração de comida reduzida por até 1 ano. Tal pessoa seria evitada e, em alguns casos, até expulsa da comunidade. Jesus eleva a seriedade da ofensa ao ponto mais extremo, usando a palavra Geena com a conotação de inferno, seguindo a tradição judaica. Originária do Vale de Inom, associado a sacrifícios humanos a deuses estrangeiros, esse local, onde os judeus queimavam lixo, tornou-se um símbolo de maldição irreversível e punitiva. O mestre exorta enfaticamente seus seguidores a resolverem prontamente os conflitos. Antes de apresentar uma oferta no altar do templo, Jesus instrui que se a pessoa se recordar de uma ofensa, deixe a oferta, busque a reconciliação com a parte ofendida e, só então, retorne para efetuar o sacrifício.
Ele aconselha que a contenda seja resolvida com a outra parte antes que um juiz intervenha. Embora à primeira vista pareça um conselho jurídico, considerando o contexto precedente, Jesus emprega uma prática de sabedoria legal convencional para instigar os discípulos a solucionarem suas divergências antes do juízo divino final. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Te vejo no próximo. Até lá!